Com pouco mais de um ano de governo, Bolsonaro está indo ladeira abaixo. O carnaval será um período de alívio para o governo, porque no carnaval todo o noticiário, tudo, nada gira em torno da política, tudo gira em torno do carnaval. Então logo passa o carnaval, virá algo muito ruim, a maré será muito ruim para o governo. Entenda por quê. Antes, se inscreva, dê o seu like e no final comente este vídeo. Ora, primeira coisa fundamental, o relacionamento do governo com o Congresso. O governo em nenhum momento, desde o ano passado, deu bola para o Congresso. Primeiro ano, ótimo, o governo acabou de ser eleito, a popularidade está lá no alto, foi caindo, etc. Mas o Congresso faz o que ele acha que deve ser feito, não bate de frente com o governo. O Congresso nunca faz isso. Tá? Passado o primeiro ano, não há articulação nenhuma, não há presidencialismo de coalizão tal como conhecíamos no passado, quando os líderes partidários indicavam ministros do partido que representassem a maioria do partido para ocupar uma cadeira na esplanada do ministério, dos ministérios, para ocupar uma pasta ministerial e aí fazer a articulação com as votações do Congresso. Nada disso foi feito da maneira como se fazia no passado. Bolsonaro sempre, ele vem dizendo, eu mando a proposta e o Congresso decide o que vai fazer. Tá ótimo, é assim. Vai continuar assim esse ano. 4 militares no Palácio do Planalto. Ah, importante, você sabia que na posse do Braga Neto, general Braga Neto, lá o interventor no Rio de Janeiro, na Casa Civil, foram convidados todos os generais da ativa do Exército, sei lá, 16, uma coisa desse tipo. Só compareceram 2, um desprestígio completo, todos estavam em Brasília. Decidiram não ir, querem distância em relação ao governo. Tá? Então, feita esse parênteses, vamos lembrar, o Augusto Heleno é uma figura completamente irrelevante, deu essa declaração que os parlamentares estão querendo chantagear o governo e o Senado está ameaçando ali convocá-lo. Mas só tem raposa no Senado. Ameaça, ameaça para ver se o Bolsonaro vai e conversa com os senadores. Se o Bolsonaro não conversar, eles convocam. Se o Bolsonaro conversar, eles não convocam. Conversar para quê? Emendas do orçamento, emendas obrigatórias. Paulo Guedes deu essa declaração agora. Eu sei que o Congresso deve ter poder, foi a declaração do Paulo Guedes, mas não precisa ficar pisando no nosso pé, né? Então, o Congresso todo poderoso, as pessoas falando muito em parlamentarismo branco. E aí, os seguidores de Bolsonaro, é claro que a desconfiança é generalizada, são só os seguidores, por livre e espontânea vontade, ou tem um dedinho da família Bolsonaro? Convocaram agora uma manifestação para o dia 15 de março. De novo, algo, independente do tamanho dessa manifestação, algo que será mal visto no Congresso. Vão dizer, olha, estão convocando a manifestação para nos emparedar. Não vai funcionar. Ativismo começou agora a ter um maior ativismo político do funcionalismo público, universidades. Serão divulgados em breve, depois do Carnaval, os números do PIB do ano passado, o crescimento, tudo indica um crescimento pífio. Todas as projeções para o crescimento do PIB deste ano, né, feitas no final do ano passado, já estão sendo revisadas. Muita gente que colocava 2% de crescimento como piso passou a colocar 2% de crescimento como teto. As PMs, rebelião de PM buscando aumento salarial, isso, procure na internet, isso acontece de tempos em tempos. Agora ela está sendo lida por conta de Bolsonaro ser o presidente, ligado às milícias, lobistas de policial militar. Agora essas rebeliões estão sendo lidas como algo impressionante, algo ameaça à democracia. Em 1997, tem uma matéria, eu encontrei isso na internet, o Tasso Gereissati governava o estado do Ceará e houve uma grande greve de policiais no Ceará, muito ameaçadora. E Tasso Gereissati não dialogou, demitiu grevistas, enfim, enfrentou dentro da lei, dentro das instituições, enfrentou institucionalmente os grevistas e venceu. E isso acontece, não aconteceu só em 1997. Essa sublevação policial já aconteceu no Espírito Santo, em
em outras épocas, eles ameaçam, né? E isso, é claro que eles se tornaram mais poderosos em função desse lobista de baixo clero, Bolsonaro, ter se tornado presidente do país. É claro que eles agora se sentem mais poderosos, mas agora Bolsonaro está do outro lado do balcão. Se ele apoiava isso sem se preocupar com o déficit que esses aumentos geravam, agora esse déficit caiu em seu colo. Ele está sendo pressionado para dizer, olha, não pode ter greve de policial. Teve que mandar Forças Armadas, Força Nacional para o Ceará. Ele agora está do outro lado do balcão. O aumento lá que o Zema intenciona dar, a proposição foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele pode vetar ou não, ele pode sancionar ou não. Esse aumento terá um impacto em 3 anos de 9 bilhões nas contas públicas do estado de Minas Gerais. Isso não vai ficar só em Minas. Os governadores são obrigados judicialmente a pagar as folhas. Quando eles não conseguem, recorrem o quê? Ao governo federal. E o governo federal vai lá e socorre. E o governo federal, ao fazer isso, tem que emitir títulos da dívida. Tem que aumentar a dívida, rolar mais a dívida, alongar a dívida. E aí ele consegue socorrer estados e municípios. No caso, nesse exemplo que eu estou dando, o estado de Minas Gerais. Então nós estamos... tudo isso vai eclodir. Tudo isso vai eclodir logo após o carnaval. Não na quarta-feira de cinzas, quinta-feira, na semana seguinte. E o governo Bolsonaro, e aí todos nós vamos ver as instituições democráticas funcionando a pleno vapor. Bolsonaro numa situação muito difícil, muito complicada, dentro do mundo político. 2 presidentes que tiveram um excelente relacionamento com o Congresso, independente de você aprovar ou não o que eles decidiram quando estava no governo, não é isso que eu vou chamar a atenção agora. Eles tiveram um bom relacionamento, porque o relacionamento com o Congresso ele precisa ser bom o tempo inteiro, porque algum dia o governo vai estar em maus lençóis e ele vai precisar do Congresso. Fernando Henrique teve um bom relacionamento com o Congresso, ele delegou muito isso. Enquanto Sérgio Mota esteve vivo, ele cuidou muito disso. Enquanto Luiz Eduardo Magalhães esteve vivo, ele cuidou muito disso. Mas depois Fernando Henrique manteve esse bom relacionamento com o Congresso por meio de outros líderes partidários. E Lula, em algum momento, delegou, mas ele próprio matou a bola no peito e teve sempre um excelente relacionamento com o Congresso. Então, é fundamental para qualquer presidente da República, pelo sim, pelo não, manter sempre excelentes relações com o Congresso. Por conta disso, porque o início de mandato, tudo bem, o início de mandato, o Congresso, ele... É isso, a legitimidade do voto, presidente da República, primeiro ano, logo depois da eleição. O Congresso não vai bater de frente, né? Mas a partir do segundo, terceiro ano, dependendo do que estiver acontecendo, a popularidade caindo, perda de credibilidade, o governo está perdendo credibilidade junto também ao mercado financeiro. A ameaça de saída de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes... todo ministro da Economia fica na seguinte situação. De um lado, as pressões técnicas e as pressões políticas, a gente pode dizer também, financeiras do próprio mercado, e do outro lado, a pressão eleitoral, representada pelo presidente da República, que o colocou lá e de quem ele depende para ficar no Ministério da Economia. O presidente da República ele tem a pressão do voto. Deputados batem na porta do presidente e dizem, olha, não está tendo resultado, o que ele está fazendo não tem resultado, estão prometendo, não acontece nada. Eu ia na minha base eleitoral e agora vou, e antes o pessoal lhe elogiava, agora já muita gente diz, olha, minha situação não melhorou no Bolsonaro, eu achava que ia melhorar e não melhorou. E isso vai bater na porta da presidência da República. Então tudo isso agora, isso é um caldeirão, tudo isso explode logo depois do Carnaval. E aí nós vamos ver que as nossas instituições políticas sempre estiveram funcionando, instituições democráticas. As instituições são coisas que levam muito tempo para ser construídas e a sua destruição não é também da noite para o dia. Elas, todos nós vamos ver elas funcionando a pleno vapor depois do Carnaval. E aí não vai dar para dizer que elas ressurgiram da cinza, que elas tinham acabado e depois ressurgiram. Não é assim. Elas sempre estiveram lá, talvez adormecidas, talvez esperando um escorregão do governo, mas as instituições, sim, são sólidas e são fortes. Não caia na histeria, não caia no alarmismo
do fim da democracia. Isso não irá acontecer no Brasil. O Brasil é uma federação, não é uma Hungria. A Hungria é um país unitário. É isso. Peço que se inscreva no canal, dê o like e comente esse vídeo. Um grande abraço.